Nesse último dia 20 de julho de 2019, completou 50 anos que o primeiro homem pisou na superfície lunar. Apesar dos céticos não acreditarem neste fato histórico, no vídeo de hoje veremos 10 razões pelas quais a chegada do homem à Lua é uma farsa, baseado em algumas teorias criadas. De já convido, se inscreva no nosso canal, deixe o like e vamos para o vídeo. Apollo 11 foi um voo espacial tripulado norte-americano responsável pelo primeiro pouso na Lua. Os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin foram as primeiras pessoas a pisar em solo lunar. Em 20 de julho de 1969, às 8 da noite e 17 minutos, Armstrong tornou-se o primeiro humano a pisar na superfície lunar. 6 horas depois, já no dia 21, seguido por Aldrin 20 minutos depois. Veremos 10 razões pelas quais a chegada do homem à Lua é uma farsa. Desde que os soviéticos anunciaram que Yuri Gagarin fez uma órbita completa na Terra em 12 de abril de 1961 e com segurança retornou de volta, os americanos sabiam que tinham que fazer algo para superar esta conquista. Então eles basicamente enviaram alguns homens para a Lua em uma nave equipada com tecnologia rudimentar pelos padrões de hoje. Os teóricos da conspiração, no entanto, têm dificuldades em aceitar o fato que tal nave primitiva fosse capaz da conquista e afirmam que algumas das provas apresentadas pela NASA na época do fato parecem um pouco duvidosas. A razão por trás desta afirmação é que, estranhamente suficiente, Apollo 11 não deixou cratera ao pousar sobre a superfície lunar. As fotos tiradas pela tripulação de Apollo 11 mostram claramente que ali não havia cratera sobre a nave pouco tempo depois de seu desembarque. A Lua tem uma fonte de luz e uma apenas, o Sol. Mas após passar pelas fotos, é possível claramente ver a presença de mais do que uma sombra, que é suficiente para levantar suspeitas. Essas sombras devem ser normalmente paralelas entre si, enquanto as imagens tiradas pelos dois astronautas claramente mostram que as sombras estão apontando em múltiplas direções. Antes de chegar à Lua, os astronautas devem atravessar o cinturão de Van Allen, que fica próximo ao campo magnético da Terra. As missões Apollo da NASA eram naquela época as primeiras a tentar levar seres humanos ilesos através do cinturão de radiação. O problema é que os níveis de radiação são tão altos que teriam cozinhado os astronautas vivos, apesar das múltiplas camadas de alumínio protegendo a nave espacial. Em algumas fotografias tiradas na Lua, um objeto misterioso algumas vezes aparece no reflexo dos capacetes dos astronautas. Esse objeto misterioso parece estar conectado a um fio de tipos ou uma corda e parece não servir a qualquer propósito. Os teóricos da conspiração afirmam que este objeto é um tipo de holofote que normalmente se encontra dentro de estúdios. Há uma alegação que afirma que Armstrong e Aldrin foram filmados caminhando pelo deserto da Terra, e então tiveram sua velocidade de movimento retardada no filme para fazer parecer com que estavam caminhando sobre a Lua real. Isto pode ser observado pela aceleração das sequências algumas vezes, dando assim a impressão que estão na realidade caminhando na gravidade da Terra. É óbvio que a partir da Lua pode-se observar várias estrelas no céu. Assim como na Terra, podemos ver a Lua e as estrelas próximas. E na maioria das fotografias tiradas na Lua, tem uma semelhança assustadora uma da outra. O céu é sempre preto, até a parte da atmosfera nublada da Terra são muitas vezes vistas estrelas no céu. Então por que não há nenhuma estrela vista no céu das fotos tiradas pelos astronautas na superfície da Lua? Fica a pergunta para você. Porque há uma pedra na Lua com a letra C marcada nela. Como poderia tal fenômeno acontecer naturalmente, sem qualquer influência humana? A teoria informa que, na realidade, esta pedra foi parte do set de filmagens e foi deixada virada por engano.
O fato que a letra C é perfeitamente simétrica e torna improvável que fosse uma ocorrência natural. Armstrong e Aldrin usaram câmeras que tinham um número de traços cruzados na lente para ajudar com a direção e a escala dos objetos sendo fotografados. Esses traços cruzados, no entanto, aparecem atrás dos objetos na imagem em alguns casos, o que algumas pessoas afirmam ser a prova que estas imagens foram adulteradas após serem tiradas. Isto não é apenas com uma imagem, mas é um grande número de fotos com o mesmo problema. Algumas imagens da missão parecem ter o mesmo fundo que, quando combinado, se encaixam perfeitamente. Duas das imagens mais famosas da expedição lunar parecem ter este mesmo problema, apesar da reivindicação da NASA que essas imagens foram tiradas com distância entre as duas. A imagem da bandeira americana em solo lunar está entre as imagens mais famosas da humanidade. Mas não há atmosfera na Lua, então como pode a bandeira iniciar a ter movimento na brisa se isso não existe? Parece como um efeito cinematográfico, é claro, mas o fato que não há vento na Lua deve fazer da bandeira imóvel, para dizer o mínimo. É isso aí, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado, deixe o like, inscreva-se no nosso canal Mundo Curioso, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, valeu pessoal!